Graça e paz a todos, é um privilégio para nós, hoje à noite, mais uma vez estar recebendo na nossa igreja visitantes. Alguns pela segunda vez e outros pela primeira vez. A dona Michele retornou com os filhos. Eu estou tentando familiarizar com o nome de todo mundo. A Maria Clara, que está no colo dela, né? Isso. A Maria Luísa no colo. Então, a Maria Clara é a que está ali atrás. Hã? Quem é aquela lá? Não é da família, não? Não é da família. Eu estou tornando aquela adolescente como se fosse da família. Perceba ali que é o esposo. Rogério. Então, Rogério e família aqui, bem-vindos, tá? Nessa noite. A senhora pela segunda vez e ele pela primeira. Missionária Meire e Celinha, uma vez por ano passam por aqui para um refrigério conosco e renovação de forças, tanto delas quanto nossa renovação também. E a nossa igreja, então, em coro diz: pensei que eles iam continuar. Se gostou, traga mais gente. Mas é bom estarmos nessa noite reunidos na casa do Senhor. Tem isso, verdade. Qual que é o nome? Raíssa. Raíssa, segunda vez. Não é estranha esse rostinho dela, né? Não é estranho para mim. Muito bem. Vamos então, nesse momento, a texto da palavra de Deus. Eu vou estar pregando hoje à noite sobre humildade versus soberbo, soberba versus humildade. É um assunto que nós chegamos a esse terreno depois de passarmos pela experiência contada para nós pelo salmista no Salmo 40, uma experiência de livramento que Deus trouxe na sua vida. O salmista relatou que ao esperar com paciência no Senhor, o Senhor se inclinou para ele, ouviu o clamor dele, mudou a situação que ele estava vivendo, tirou de um charco de lodo, num lugar horrível, colocou os pés do salmista sobre uma rocha, firmou os seus passos, colocou um novo cântico na sua boca, um hino ao nosso Deus, e o salmista diz: muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não respeita aos soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então, trazendo essa consideração dos soberbos, de um lado a soberba e de outro lado a humildade. E nós temos tratado tanto da soberba quanto da humildade. Você viu que na semana passada, tá transmitindo? Tá ok a transmissão? Vocês conferiram aí a transmissão para mim? Conferiu, Felipe? Ninguém conferiu a transmissão? Nem toda vez dá certo, às vezes, acho que, vamos ver, se alguém está ok na transmissão. Tá ok? Tá ok? Então tá bom, muito bem. Achei que não apareceu nenhuma letra ali, achei que não estava transmitindo, mas está transmitindo sim. Tá. E nós, semana passada, eu trouxe até como título para a nossa mensagem: humildade, virtude de extrema importância. E falamos sobre Ana. Mas hoje, o personagem da Bíblia que nós vamos tratar, nós temos que colocá-lo sobre os dois ângulos, tanto a soberba quanto a humildade. Então, soberba versus humildade. Apóstolo Paulo. E vamos então num texto de abertura
para começarmos a falar do apóstolo Paulo, o texto vai estar no terreno da humildade. Atos capítulo 20, apenas o verso 19. Atos 20, verso 19. Atos capítulo 20, verso 19. Só um soldado do Senhor está pronto para a leitura? O verso 19? Ok. Atos 20, verso 19. O apóstolo Paulo aqui, ele dá um relatório da vida dele numa reunião com os anciãos da igreja de Éfeso. Já nesse momento, ele está num período, numa fase da vida dele, já passou as viagens missionárias, ele vai dar um pulo a Jerusalém, no templo, ele está indo para lá, e essa foi uma reunião muito importante para ele com aqueles anciãos, onde ele apresenta para eles um relatório da vida dele, o testemunho do ministério dele. E ele então, depois de falar como ele havia se comportado e portado pregando o evangelho, ele resume no verso 19 o ministério dele: servindo ao Senhor com toda, é o que ele diz aqui, Deus o inspirou a dizer isso, com toda humildade, e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Vamos orar. Obrigado, Deus bendito, por esse nosso tempo de culto, de reunião. Temos orado pela manifestação e obra conosco da presença do Senhor hoje à noite. Cada vida aqui, ó Deus, cada pessoa nessa reunião, entregamos aos cuidados do Senhor, ao agir do Teu Santo Espírito. Quanto ao tempo da mensagem, pregação da palavra, ó Deus, nos acompanhe. Fala conosco, ó Pai bendito, trazendo a nossa compreensão algo tão importante da Tua palavra, que tornar-se-á um bálsamo, um refrigério para as nossas almas. Usa-me, Deus, e capacita-nos, ó Pai, nesta missão tão importante, que é expor a exposição da Tua palavra. Ela dá luz, ela dá entendimento aos simples. Nos entregamos nesse momento, orando por estes que estão aqui na reunião na igreja, quanto também os que nos acompanham pela transmissão. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. A humildade, nós temos entendido, é uma virtude de extrema importância, porque ela leva a pessoa, o indivíduo, a reconhecer as suas limitações, limitações essas que todos nós temos, e agir com modéstia e ausência de orgulho. O apóstolo Paulo, na palavra de Deus, depois de conhecer Cristo como seu único e todo suficiente Salvador,
ele verdadeiramente é o homem a quem Deus elegera para ser um herói da área, no âmbito do evangelismo, da evangelização, e um exemplo a todos os missionários das épocas futuras. O apóstolo Paulo, então, logo após a sua conversão, ele se entrega completamente ao Senhor para servi-lo. E ele resume a sua vida servindo o Senhor, que ele, Deus, o levou a servi-lo com toda a humildade. Ele fala de tentações, de lágrimas, de ciladas que sobrevieram a ele. Não há como falar de humildade sem mencionar o apóstolo Paulo e seu exemplo como imitador do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo não começou sua vida adulta como um humilde seguidor de Jesus. Não, Paulo não começou como um humilde seguidor de Jesus. Em vez disso, nós vamos encontrar Paulo, quando nós o encontramos lá no livro de Atos, nós descobrimos no livro de Atos, que esse apóstolo Paulo, anteriormente chamado de Saulo, o seu nome hebraico, era um fariseu orgulhoso e fanático, que devastou a igreja no seu início de missão e cumprimento da pregação do evangelho, deparou-se com Saulo, que posteriormente se passaria a usar o nome romano Paulo, e ele devastou a igreja, arrastando homens e mulheres e lançando-os na prisão. Quer ver só? Atos 26. No testemunho dele, mais tarde, depois de um período de tempo servindo o Senhor, pregando o evangelho, ele então, contando o seu testemunho, ele diz no verso 9 de Atos 26, está falando aqui perante Festo, perante o rei Agripa, esposa Berenice, um conselho ali, falando na sua defesa, porque os judeus o odiavam, queriam matá-lo, depois que ele veio a Cristo como Senhor e Salvador. Ele diz no verso 9, bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno, devia eu praticar muitos atos. E aí você vai entender, na sequência, quais esses atos que ele diz que deveria praticar contra Jesus Nazareno. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões. Muitos seguidores de Jesus, por causa desse homem, que depois da conversão, não esqueceu como ele foi encontrado pelo Senhor, o que ele estava fazendo. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Até que ele então, com cartas e autoridades concedidas a ele, ele vai a Damasco. O interessante, amados, que o apóstolo Paulo, que nós assim o destacamos depois da sua conversão, ele carregou sempre consigo no seu testemunho, não que ele se orgulhasse no seu testemunho, mas para ressaltar a grande obra de Deus realizada na sua vida. Mesmo que estejamos olhando para o caráter de Paulo, não podemos
ignorar a sua personalidade óbvia e absolutamente forte e impetuosa. É incrível quando você observa que, mesmo após o encontro marcante de Paulo com Cristo ressurreto na estrada de Damasco, ele não perdeu isso. É claro que agora em Cristo ele era uma nova criatura, mas aquela força, aquela impetuosidade continuou com ele. Imediatamente ele estava pregando o evangelho em Damasco, falando ousadamente. Ele tratou depois com toda a ousadia contra os problemas morais da igreja de Corinto. Você lê sobre isso. Combateu os falsos mestres na Galácia que estavam subvertendo o evangelho de Cristo. Claramente Paulo não perdeu essa característica de fariseu que ele tinha, de forte, ousado nas suas atitudes, mas apesar disso, como um apóstolo, a sua vida agora como um apóstolo era claramente marcada, destacada por uma humildade persuasiva para com Deus e para com os homens. E quando a gente parte para avaliar Paulo, a humildade de Paulo, a melhor coisa que dá para a gente fazer é, pela Bíblia, chegar aos textos em que ele mesmo faz essa avaliação. Ele sempre considerou diante das pessoas quem ele era diante do Senhor. É interessante isso. Quer ver só? Vamos lá para 1 aos Coríntios capítulo 15. 1 aos Coríntios capítulo 15, verso 9. 1 aos Coríntios capítulo 15, verso 9. Quando chegaram lá? Estou aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 9. Olha o que ele diz lá. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Eu sou o menor. Não se considerava nem um instante como uma pessoa importante. Não, eu sou apóstolo. Esse título não envandecia. Pelo contrário, ele diz, eu sou menor. Considerando todos os apóstolos da época, ele diz, eu sou menor, que não mereço ser chamado de apóstolo. Por quê, Paulo? Porque eu persegui a igreja de Deus. Tem uma outra consideração de menor que ele faz. Efésios capítulo 3, verso 8. Efésios capítulo 3, verso 8. Gálatas, depois vem Efésios. Efésios 3, 8. Aqui em Efésios 3, 8, ele usa a expressão, olha lá no verso 8. E olha que está falando aqui de algo que Deus usou na sua palavra para desvendar um mistério concernente à época da igreja. E Paulo escreveu sobre este mistério, a pregação do evangelho alcançando os gentios, e ele era um pregador aos gentios. Ele diz, a mim, o mínimo, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis ou incompreensíveis de Cristo.
O mínimo. 1 Timóteo. São 3 textos marcos para a gente trabalhar sobre o apóstolo Paulo. 1 Timóteo, capítulo 1. Primeira Timóteo, capítulo 1. Eu vou do verso 12 ao verso 15, que nós temos o contexto, então, do 12 ao 15, para a terceira colocação que ele faz. Na verdade, de 1 Coríntios 15, 9, ele diz que ele é o menor dos apóstolos, depois ele fala que ele é o mínimo dos santos, o menor dos santos, e no fim da vida dele, você vai perceber como ele se classificou. Verso 12: e dou graças ao que me tem confortado. Ele está falando aqui, ele vai mostrar de quem ele está falando. A Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Quem levou Paulo para o ministério e usou-o foi Cristo. Ele foi vocacionado pelo Senhor, chamado, separado para pregar o Evangelho. E ele diz: a mim, veja, entenda no verso 13 agora, por que essa consideração do verso 12? A mim que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor. Eu li para você no testemunho dele em Atos 26, o que ele fazia. Ele reporta também aqui. Mas alcancei, ele diz, misericórdia. Amados, misericórdia, Deus não dá o que você merece. Deus não deu o que Paulo merecia. Pelo contrário, alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Ele achava que aquilo era certo. Combater aquele nome, aquela pessoa, aquela pregação e aqueles pregadores do Evangelho de Jesus Cristo. Como existe alguns hoje, que se pudessem, fechariam o Brasil para Jesus. Fechariam a nação. Acabariam com Bíblia, igreja e seguidores do Senhor Jesus. Paulo diz, eu fiz ignorantemente na incredulidade. Verso 14, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. De menor dos apóstolos, mínimo ou menor dos santos, agora veja onde ele chega aqui. Esta é uma palavra fiel, verso 15, e digna de toda aceitação. Qual que é essa palavra, Paulo, fiel e digna de toda aceitação? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Menor dos apóstolos, mínimo ou menor dos santos, ele chega à compreensão principal dos pecadores. Este homem sentia um grande privilégio de poder pregar o Evangelho, que antes ele combatia, depois do encontro pessoal com Cristo na estrada de Damasco, agora era o que ele mais tinha prazer. Ele não considerava o seu chamado como um trabalho penoso, mas o fazia com intenso deleite. Era agradecido pela oportunidade, pelo privilégio que Deus o havia dado, e humilde, eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o menor dos santos. O Charles Spurgeon, as pessoas hoje entendem, eu não sou contra preparação não, amados, mas tem pessoas que Deus trabalha de uma maneira diferente. Eu disse no terreno nosso de estudo sobre orgulho e humildade,
Ninguém é melhor do que ninguém, mas as pessoas são diferentes. Temos que entender isto. Há pessoas mais bonitas, pessoas mais ricas, mais destacadas, mas todos são iguais perante Deus e com características diferentes, mas ninguém é melhor do que ninguém. O Charles Spurgeon, que foi um pregador, que se converteu com 15 anos, logo em seguida estava pregando, deu um tempo pastoreando. Deus tinha uma razão para usá-lo daquela maneira, até pelo período curto de vida que ele teve. E o Charles Spurgeon, ele se entregou muito à exposição da palavra de Deus. Ele dizia o seguinte: quanto mais cheio o vaso, mais ele afunda na água. Quanto mais de Cristo nós tivermos, mais humildes nós seremos. Mas não é aquela humildade fabricada, é algo que vem de Deus sobre nós. A humildade, nós entendemos que a palavra do grego, do hebraico antigo, é humus, de onde vem a palavra humanidade e também a palavra homem. Humanidade, nós entendemos primeiramente como criatura nascida da terra para homem, e humildade significando terra fértil, algo que lembra o chão, que não tem elevação, que se rebaixa, é baixo, está ligada com simplicidade, com modéstia, com ausência de vaidade quanto aos valores pessoais, êxitos e coisas assim. E o apóstolo, o Charles Spurgeon diz o seguinte: quanto mais cheio o vaso, mais ele afunda na água. Ele dizia isso pelo seguinte: se você busca humildade, tente trabalhar muito. Se quer conhecer sua inutilidade, tente fazer algo grande por Jesus. Tente fazer algo grande. Trabalhe. Se quer sentir toda a sua impotência longe do Deus vivo, tente especialmente a grande obra de proclamar as insondáveis riquezas de Cristo e saberá o quanto inútil, fraco, indigno você é. Ele dizia isso pelo seguinte: porque embora o apóstolo Paulo conhecesse e confessasse a sua fraqueza, ele nunca ficou confuso quanto à essência do seu ministério. Paulo sempre soube que no seu ministério, desde o primeiro sermão, desde a primeira pregação até a última, até o último sermão, ele sempre pregou a Cristo e nada além disso. Ele pregava a Cristo. Amém, irmãos? Cristo. João disse: convém, João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Ele destacou Cristo. Tanto que ele diz: estou crucificado com Cristo e vivo. Cristo, Cristo. Foi Paulo que escreveu: Cristo em vós, esperança da glória. Ele foi usado por Deus, e ele entendia que não era porque ele era alguém extraordinário. Compreendia um propósito, um intento, uma razão. Eu acho lindo, eu vou até ler com você agora aquele vai, que você conhece tão bem, mas você não está atento ao que eu quero mostrar para você. Eu vou mostrar agora Atos capítulo 9, verso 15. Atos 9, 15. A gente tinha, você talvez, não sei, dá vontade de estar no lugar desse homem que foi até Paulo com essas palavras de Atos 9, 15. Deus fala com um homem chamado Ananias, quando ele tem uma responsabilidade dada por Deus para ser a primeira pessoa
a encontrar-se com aquele que era o mais terrível e atroz perseguidor da igreja, que acabara de ter um encontro pessoal com Cristo, lá em Damasco. E Ananias tem a missão de ir até ele. E Ananias fala: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus aqui em Jerusalém. E o Senhor fala para ele, disse-lhe porém o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Depois de Atos capítulo 9, você não tem mais nenhuma menção de Ananias, mas ele encontrou com Paulo, e a Bíblia diz que ele foi quem batizou Paulo, confirmando ali a obra redentora, salvadora, e Paulo agora seria um homem usado por Deus. E ele se entregou a pregar, sendo um exemplo. Devemos seguir o exemplo de Paulo. Ele enalteceu a cruz de Cristo e exaltou o Filho de Deus, que ali na cruz derramou o seu sangue. Ele não era importante, mas Cristo era o destaque. Cristo. E Deus o usou de uma maneira tremenda. Mais uma vez, uma menção do Charles Spurgeon. Ele diz que os cristãos devem ser como aquelas encantadoras flores primaveris ou flores da primavera, que quando o sol se põe a brilhar sobre essas flores, encantadoras flores de primavera, elas abrem os seus cálices dourados, como se clamassem: enche-nos com o teu brilho. Mas quando o sol se esconde atrás de alguma nuvem, elas se fecham e murcham e se inclinam. Assim eu e você, cristão em Cristo, crente em Cristo, devemos sentir a doce influência de Jesus. Jesus deve ser o nosso sol, e nós, como flores, rendendo-nos ao sol da justiça. Falar somente de Cristo, igualmente, seria isto, semente ao semeador e pão ao que come. O que eu quero dizer com isso, amado? Cristo é tudo, amém? Cristo é tudo. Brasa viva para os lábios e chave mestra para o coração que ouve. E por fim, já no fim da vida dele, ele se considera então, além do menor dos apóstolos, menor dos santos, o principal dos pecadores. Você já imaginou que contradição, que paradoxo, de um fariseu orgulhoso, fanático, há uma consideração que ele diz: eu sou o principal dos pecadores. Só uma pessoa com humildade genuína poderia dizer essas palavras, se descrever nestes termos. Ele não considerava nada.
e com toda a humildade ele diz: eu sou o principal dos pecadores. E uma pergunta que vem à nossa consideração, indo para a conclusão da mensagem, é a seguinte: nós não somos, uma vez que também nós não somos diferentes de Paulo, somos os maiores pecadores e a nossa vida, os nossos pecados e transgressões ofenderam a glória de Deus. Nós também levamos Cristo à cruz do Calvário, Ele morreu por você. Por você. Não foi apenas Barrabás que trocou de lugar com Jesus, eu também, você também. Nós somos como Barrabás. Olha, um criminoso, um malfeitor. Nós também. O pecado nos tornou criminosos, malfeitores, miseráveis, homens e mulheres perante Deus. Mas um dia Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. E nós que estamos em Cristo, somos frutos dessa obra de salvação. E aí entra uma palavra importante que fez a grande diferença para o apóstolo Paulo e fará também a grande diferença na nossa vida para nos impedir de que venhamos a nos jactar-se, orgulhar, é a graça de Deus, graça irresistível. Volte comigo lá em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, eu não gosto muito de ficar folheando minha Bíblia de lá para cá, mas é necessário. 1 Coríntios 15, no verso, continuação do verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Verso 10. Mas, pela, o quê? Graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que transformou Paulo, esse fariseu orgulhoso, fanático, depois da sua conversão, em um humilde apóstolo de Cristo, foi o entendimento de Paulo da graça de Deus. Ele entendia que a graça de Deus era um favor que ele, eu e você jamais merecemos. É favor imerecido. A vida que ele passou a ter em Cristo, ele e eu e você jamais merecemos. É graça. Você entende o que é graça? É favor imerecido. É o contrário de misericórdia. Graça você recebe o que você não merece. É um favor imerecido. E misericórdia, Deus não dá o que você merece. Ele sabia. Ele merecia quanto eu e você, totalmente a ira de Deus. E ele então é feito um arauto, um pregador da mensagem que ele destruía. A graça de Deus. O apóstolo Paulo, sim, ele foi um grande exemplo de humildade que a palavra de Deus, que a Bíblia no Novo Testamento nos apresenta. A vida de Paulo justifica o fato dito por Tiago, capítulo 4, verso 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele que se considerava o principal dos pecadores, o menor dos apóstolos, reconhecia, quanto eu e você temos que reconhecer, que a graça de Deus é o nosso sustento. Por isso, por causa dessa graça, ele viveu experiências extraordinárias. Pode ser considerado o maior escritor da Bíblia,
maior líder do cristianismo. Mas Deus preservou Paulo da soberba. Deus permitiu, lhe deu um espinho na carne. E Paulo provou na prática a veracidade do ensino bíblico. A minha graça te basta. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, ele mesmo diz que por causa das excelências da revelação que Deus lhe havia dado, um mensageiro foi permitido a um mensageiro de Satanás esbofeteá-lo com um espinho na carne, acerca do qual 3 vezes ele orou para que Deus tirasse aquilo dele, e Deus diz para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele de bom grado iria gloriar dessa maneira na graça do Senhor. E nós devemos seguir a recomendação. Presta atenção, estou falando de Paulo, mas deixa eu colocar para você o texto da semana passada, 1 Pedro 5:5. Pedro diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo seremos exaltado. E Pedro também diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E Paulo diz lá que ele serviu a Deus com toda a humildade. Como é possível isso, Paulo? Graça de Deus. Você olha para você, o que você merece? Mas Deus em Cristo, pela sua graça, diante do seu propósito, do seu intento, para a glória e honra dele, ele tem algo para a sua vida, como ele teve para a vida de Paulo. Da conversão, do conhecimento e obra de Cristo como Salvador na vida dele. E ele não foi o último, amado, que foi alcançado dessa maneira. Quantas pessoas que são contra Jesus, quando tem um encontro pessoal pela fé com Jesus, impressionantemente, como Jesus muda a vida daquelas pessoas. Não é a pessoa que irrompeu tal mudança, provocou, é algo de Deus. É Deus que diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. É graça de Deus. Porque Deus me trata assim? Tem uma razão. É propósito dele. E com cada pessoa, ele tem a sua particularidade, a sua maneira de agir. Alguns dizem que o livro de Atos é o livro dos feitos dos apóstolos, mas é Pedro num canto e Paulo no outro. O homem mais odiado pelos judeus, aliás. Os judeus queriam vê-lo morto, amados. Tanto quando ele era impetuoso, forte, ousado, também os judeus foram. E Paulo, quando perseguido e tentaram matá-lo, ele falou assim, amados: eu não sou contra a pena de morte, não. Se merecida fosse tal situação, eu me entregaria, mas eu não fiz nada digno de morte. Ele era perseguido porque pregava Jesus, amados. Mas mesmo assim ele encerrou os seus dias sendo decapitado em Roma no ano 66. Qual o crime? Pregador do evangelho este que nos coloca debaixo da graça de Deus e traz uma mudança magnífica, absolutamente necessária para cada pessoa. A época dele passou, mas ainda hoje, Deus em algum lugar, em muitos lugares, tem homens e mulheres como Paulo.
são extraordinários? Não. O destaque é Cristo. As pessoas às vezes acham, eu preciso ser importante. Para que ser importante? Para quê? Para que você quer ser importante? A Bíblia diz que Deus eleva os humildes. Não são muitos os nobres, os poderosos, que são chamados, mas os fracos. E tem um propósito para isso, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas a pergunta nesse momento é, a situação para mim, que mais denota, indica, descreve a humildade que uma pessoa, a que ponto uma pessoa pode ser humilhada. Alguém perguntou assim, tem jeito de não ser humilhado? Aí alguém respondeu, é só não se exaltar, porque quem exalta será humilhado, e quem é humilhado será exaltado. É interessante que Paulo, quando teve o seu encontro com Cristo, ele foi jogado no chão. E Cristo se manifesta a ele do alto, e ele do chão. Ele foi jogado no chão, estava em cima de um cavalo, indo para Damasco, a prender os cristãos. Ele era o perseguidor. E ele pergunta, quem és, Senhor? E Jesus diz para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, como se estivesse dando murro em ponta de lança. Próxima pergunta dele. Já sabe quem é que está falando com ele? Diz, Senhor, que queres que eu faça? O que o Senhor quer que você faça? É uma pergunta que todos os dias ela merece crédito na nossa vida. O que queres que eu faça? Se você reconhece como Paulo, ele perguntou, o que queres que eu faça? Ele disse, o Senhor diz, vai para Damasco, e lá te será dito o que te convém fazer. O que Deus quer que você faça? O que Cristo quer que você faça? Talvez é para você vir a Ele e segui-lo. Talvez a decisão mais importante da sua vida é esse encontro pela fé com Jesus. Talvez você pergunte, por que eu estou aqui hoje à noite? Por que nós estamos ouvindo essa mensagem? Por que Deus está tratando conosco dessa maneira? O que Deus quer de mim? O que Ele quer de mim? Talvez você está sendo levado a reconhecer que você é um miserável pecador. Você achava que era alguém? De vez em quando morre alguém e diz, olha, essa pessoa merece o céu. Por causa disso, 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 disso. Eu pergunto, porventura, poderá nós, miseráveis pecadores, com nossos feitos e realizações, que a Bíblia chama de trapo de imundícia, superarmos a obra realizada por Cristo na cruz do Calvário? Que, aliás, a única que satisfaz a justiça de Deus? Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos daquela obra dele na cruz do Calvário. Ele é o único e todo suficiente Salvador. Ele que nos coloca em verdadeiro relacionamento com Deus. Ele é o mediador entre Deus e nós. A Bíblia trata com Senhor, é Senhor, Senhor, Senhor. Não tem senhora,
é Senhor Deus, é Senhor Jesus. A vida eterna é conhecimento, conhecimento de Deus, único e verdadeiro, conhecimento de Jesus. Jesus diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Ele salva, liberta, transforma. Eu o conheci como meu Salvador, nós estamos em 2021, vai fazer 40 anos. 40 anos, como que o tempo passa tão rápido. Eu tomei uma decisão, aceitando Jesus como meu Salvador. Nós vamos orar agora, e talvez você aqui está tomando uma decisão em Cristo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz, será. Não é talvez não, viu? Questão séria, Deus trata com certeza, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Texto da palavra de Deus, Deus usou quem para escrever esse texto? Apóstolo Paulo. Deus bendito e eterno, oramos pela igreja nesse momento. Ó Pai, como nós devemos reconhecer na nossa vida a graça do Senhor. Essa graça, esse favor imerecido, o Senhor tratando conosco, não dando o que merecemos, mas por graça. E a salvação, que é pela fé, por meio da graça, declara a tua palavra, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso fica muito bem destacado na palavra do Senhor. É o Senhor quem trabalha o mais profundo do nosso ser, levando-nos à compreensão da obra de vida eterna em Cristo Jesus, o bendito e eterno Salvador. Oramos também, Pai, estamos em Cristo, e por causa desta graça, precisamos reconhecer, valorizar, como Paulo dizer, estamos servindo o Senhor com toda a humildade. Trabalhe isso em nós, ó Deus. Não somos importantes, não somos destaques, mas pregamos Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. O Senhor o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado, Deus, pela nossa reunião, esse tempo. Nós nos entregamos agora orando no nome de Jesus. Amém. Na parte da... Nós vamos encerrar a live, eu vou convidar a Meire, a minha esposa. Você vai tocar aí o piano ou você vai vir aqui? Vai ser com violão? Se for, vocês cantam aqui, a missionária Meire conosco, Celinha, nós ontem, no sábado à noite, domingo pela manhã, tivemos a apresentação delas, não seria possível hoje à noite, por causa do nosso tempo de mensagem, logo daqui a pouquinho vamos ter ceia também com a igreja. E nós concluímos nesse momento a nossa transmissão.